A terapia de aceitação e compromisso é promissora como uma terapia baseada em processos. São 6 os processos principais que orientam essa perspectiva. O primeiro deles, desfusão cognitiva, ou seja, é a habilidade do paciente, do cliente, ou você mesmo como terapeuta, de enxergar um pensamento como um pensamento, um sentimento como um sentimento. A gente pode chamar isso como uma psicoeducação, para que a gente consiga dar nome para a experiência do cliente que chega até nós. O processo de desfusão cognitiva é a habilidade de a gente sentir e olhar para o nosso sentimento e dialogar com esse sentimento e analisar esse sentimento. Como que eu vou conseguir analisar os meus próprios sentimentos se eu estou fusionada com eles, se eles estão grudados em mim? Então, a desfusão cognitiva faz esse movimento de eu olhar para aquilo que penso, para aquilo que sinto e analisar isso sem me perder neste processo. O segundo ponto é a aceitação. Tudo aquilo que me é importante, tudo aquilo que me é significativo vai mexer com as minhas emoções. Por isso, o processo de aceitação é entender: poxa, isso me dá medo? Eu não preciso fugir do medo. Eu não preciso construir uma relação de esquiva da experiência de medo. Eu posso olhar para o meu medo e entender o que está por trás desse medo. Não tem nada de errado com sentir medo, mas o que está por trás desse medo? Como que eu posso entender esse medo, essa ansiedade, essa angústia, essa alegria, essa euforia? Então, a aceitação acaba sendo um segundo processo aí a ser feito na análise. O terceiro processo é entender a nossa história. É entender que eu não sou a raiva, eu não sou a ansiedade, eu não sou o medo, mas eu respondo de maneiras diferentes a depender do contexto, a depender do meu momento de vida. Esse terceiro processo é chamado de self como contexto. Então, ao invés de eu me identificar com um conceito, eu sou a ansiedade, eu sou o medo, eu me identifico com o contexto, eu me identifico com a minha resposta variada a diferentes contextos. Eu sou esse mar, esse oceano de respostas em diferentes momentos da minha vida e respostas que vão sendo lapidadas, construídas, desenvolvidas ao longo de uma vida que é dinâmica, que é viva. O quarto processo é, ok, tem uma história, né, que se desenrola aí no passado, no presente, tem um futuro e no momento presente. O que eu faço? Porque o passado e o futuro é uma ilusão, é algo conceitual também, né? Eu não consigo viver no passado ou no futuro. O meu poder de ação é aqui e agora. Então, o quarto processo é a conexão com o momento presente. Feito isso, né? Feita a desfusão cognitiva, a aceitação das emoções, a compreensão da própria história por meio do self como contexto, se conectando com o momento presente, aqui e agora, eu vou elucidar os meus valores, que seria o quinto processo. Então, aquilo que me afeta também me comunica o que me é importante, o que me é caro, o que me é significativo. E aí, conforme eu vou olhando para a minha história, as minhas reatividades, a forma como eu respondo a diferentes circunstâncias, eu também vou trazendo clareza para quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que faz o meu olho brilhar, o que faz com que eu me sinta viva. Elucidação de valores é o quinto processo. E aí a gente vai para o sexto processo, que é a ação com compromisso. Então, uma vez que eu sei o que me é significativo, importante, que faz com que eu me sinta viva, eu consigo me engajar num processo de ação orientada para aquilo que me é significativo, que vai envolver algum tipo de desconforto, que às vezes pode envolver algum nível de ansiedade, algum nível de medo, por isso que aquele processo de aceitação foi tão importante. A gente fala que a ação voltada para valores, com compromisso em relação aos próprios valores, ela está a serviço da flexibilidade psicológica, do desenvolvimento de repertórios. Geralmente, quando uma pessoa chega com um nível de sofrimento muito, muito alto, significa que ela está diante de um desafio da vida dela e que a forma como ela responde não dá conta disso, porque ela precisa desenvolver, talvez,
estratégias, ferramentas, repertórios, habilidades para conseguir entender o que está acontecendo com ela, para conseguir entender o que está acontecendo na vida dela. Então, ela chega até o processo de análise precisando desenvolver mais flexibilidade psicológica, precisando desenvolver repertório. Por isso que a gente fala que uma vida orientada para valores, ela está a serviço da flexibilidade psicológica. Eu espero ter deixado claro esses 6 processos principais da terapia de aceitação e compromisso: desfusão cognitiva, aceitação, self como contexto, conexão com o momento presente, elucidação de valores e ação engajada aí com um compromisso. Espero ter deixado claro também que tudo isso gira em torno de um processo de desenvolvimento de repertório, de um processo de flexibilidade psicológica. Esse é o centro, né, do desenvolvimento. E também gostaria de ressaltar que a terapia de aceitação e compromisso, ela não conflita com outras abordagens. Como ela olha para o processo, para o mecanismo biológico humano, ela entende que outras abordagens têm nomes diferentes para esse mesmo processo. Então, quando eu falo sobre desfusão cognitiva, eu me aproximo muito do processo de psicoeducação na terapia cognitivo-comportamental e também do registro de pensamentos disfuncionais, quando eu preciso desenvolver algum pensamento alternativo com o paciente, né? Isso acontece com desfusão cognitiva. Então, são formas diferentes de falar sobre processos humanos, sobre questões biológicas, orgânicas, que envolvem também o mental. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser que eu aprofunde algum tipo de processo aí, algum tipo de mecanismo, se você quer saber mais sobre aceitação, sobre desfusão cognitiva ou elucidação de valores, comenta aqui que a gente vai desenvolvendo conteúdo voltado e personalizado para a tua necessidade.